Já parou para pensar por que mesmo estando em um relacionamento tão ruim, é tão difícil sair dele? Vem tomar comigo um cafezinho agora e nós juntas vamos descobrir por que é tão difícil sair de uma relação com um narcisista. O que está por trás desse mecanismo? O que faz com que você permaneça presa aí nessa relação? Então hoje nós vamos explorar as principais razões emocionais e psicológicas que te mantêm presa nesse tipo de relacionamento. Vamos começar entendendo por que é tão difícil sair de uma relação dessa. O termo narcisismo, ele vem da palavra narciso. Narciso era um jovem na mitologia grega, um jovem muito bonito, que se apaixona pela própria imagem refletida no lago e rejeita o amor da ninfa Eco, por sua vez, era uma mulher que foi amaldiçoada a se apaixonar pela próxima pessoa que ela visse. Quem é que ela encontra? Narciso. Então, ela sempre está buscando o amor, um amor impossível, um amor de alguém que não corresponde às suas expectativas. E esse é o match perfeito da relação do narcisista com o dependente emocional, tá? Então, uma das coisas que caracteriza ser tão difícil a pessoa com dependência emocional deixar o narcisista é o fato dela dela possuir a relação de dependência emocional. Essa relação, ela não começa somente ali na relação com o narcisista, possivelmente isso já vem desde a infância, onde ela não conseguiu desenvolver. Então ela se vê um adulto dependente de validação dos outros, mas é mais do que isso. O próprio ciclo abusivo dentro da relação com o narcisista induz o dependente a ficar cada vez mais dependente. Se eu pudesse comparar e fazer uma analogia ao relacionamento do dependente com o narcisista, queria te dizer que é como se fosse o viciado a jogos. Sabe nos cassinos que tem aquelas maquininhas onde você coloca as moedas e você entra num ciclo de jogos e de perdas? É parecido. A química cerebral que gera numa relação narcisista, dependência, dependente emocional, é muito parecida, tá? Por quê? Porque o narcisista, ele induz o dependente a um ciclo de abuso e carinho, morde e assopra e morde, enfim, esse ciclo sem fim. Então, toda vez ele vai tentar te induzir, ele vai te elogiar, ele vai te supervalidar, ele vai te dar presentes, mas em seguida ele vai te desmoralizar, ele vai te desvalorizar, tratamento de silêncio, ele vai te afastar. Então, por isso que é difícil sair, porque a pessoa, ela fica numa idealização, ela fica numa eterna busca de ser reconhecida, entende? Como ela quer receber aquele alimento, aquela migalhinha, aquele carinho. Então ela fica buscando, achando que ela vai receber, esperando por aquilo. E é isso que te faz ficar presa nessa relação. Enquanto você fica esperando ele ser aquele príncipe do início, ele não vai mudar. O outro ponto que é tão difícil é a distorção da realidade. Quando você confronta o narcisista com tudo o que aconteceu, sobre as questões do abuso, ele rapidamente vira o jogo contra você. E com o tempo, essa manipulação, esse gaslighting, essa manipulação emocional faz com que você vá se sentindo fraca. Ele realmente faz com que você vá entrando num estado de próprio julgamento. Você fica se julgando, você fala, será mesmo que é isso que está acontecendo? Não pode ser. É tão surreal que você começa a duvidar das suas capacidades. E isso chama dissonância cognitiva, é uma confusão que ele gera sobre a sua própria percepção da realidade. Você começa a duvidar de si mesma, basicamente, tá? Isso gera muita insegurança, isso gera, muitas dificuldades de tomada de decisão. Por isso é tão difícil. Um outro ponto também, eu quero dizer, que é a vergonha. Você sente muita vergonha, a sua autoestima e seu medo de estar sozinha, seu medo de ficar sozinha após essa relação, você já está com a autoestima tão fragilizada por sofrer tantas manipulações, por estar com a percepção da realidade alterada.
Então, a tua autoestima está extremamente baixa. Você não consegue mais se imaginar depois da relação e você perdeu sua identidade. Então, você esqueceu quem você foi, quem você era, as suas forças de antes da relação. E isso faz também com que você fique mais se sentindo presa. Sabe quando você está presa na sua própria vida? Quando você está enjaulada na sua própria vida, paralisada? É exatamente assim, dessa forma, que você vai se sentir ao estar nessa relação com um narcisista. O ciclo de idealização e desvalorização, que eu também falei agora há pouco, mas é bom reforçar. Ele idealiza você e depois te desvaloriza. Idealiza e desvaloriza. Esse ciclo te mantém constantemente no controle, na tentativa de estar sempre perfeita, de fazer tudo certo, de acreditar, né, que vai ser valorizada e reconhecida. Isso é extremamente desgastante. Isso é extremamente desgastante. E essa adoração, né? Essa adoração foi substituída por críticas, sensação de se sentir inadequada. Então você começa a se sentir insuficiente, inadequada. E essa busca de você ter esse reconhecimento, dessa valorização, faz com que você permaneça. Percebe como é um ciclo vicioso? Outra questão é o isolamento. Isso é muito comum nas relações abusivas. Com narcisista, então, nem se fala, porque ele começa a falar mal das suas amigas. Ele vai dar um jeito de te isolar. E daqui a pouco você se percebe dentro da relação sozinha. Porque ele afastou todas as pessoas do seu convívio. Ou ele começou a entrar em contato com elas para manipulá-las também. Lembra da triangulação que ele costuma fazer? Pois é, então esse isolamento e a falta do apoio extremo, onde você não se sente apoiado e mais, você sente com vergonha. Como é possível uma mulher como eu, né? Muitas vezes você é bem-sucedida, você tem uma carreira, você é uma mulher inteligente. Você se pergunta, como que chegou nesse ponto? Então, eu me lembro que quando eu passei por isso lá atrás, não era um narcisista, mas era uma relação abusiva, eu lembro que eu me questionava, falava, como que eu cheguei até aqui? E eu sentia vergonha de pedir ajuda, eu sentia vergonha de falar para as pessoas do que eu passei. Então, isso, gente, é muito importante, tá? Então, esse isolamento vai fazer com que você não ache alguém para pedir ajuda, e aí fica mais difícil de sair dessa situação toda. Então, deixar um narcisista é uma situação extremamente desafiadora, que talvez sozinha você não consiga. Eu já ajudei inúmeras mulheres a se libertarem de relações assim e de se recuperarem de relações assim. O primeiro passo é você se fortalecer emocionalmente. O primeiro passo é você entender que as respostas para sair dessa situação estão dentro de você. Mas eu vou bater nessa tecla em todos os vídeos. A culpa não é sua por estar vivendo isso. Entenda, você não tem culpa. Os relacionamentos são dinâmicas e vocês fizeram um match perfeito. A grande questão que você precisa fazer é se questionar por que eu estou passando por isso, quais partes de mim que estão doentes, que se conectaram com esse tipo de relacionamento, quais partes de mim que precisam de acolhimento e de ajuda, que se conectaram com pessoas assim. Então, esse caminho é o caminho que vai te conduzir à libertação. Agora, você ficar esperando a mudança dele, ou você ficar buscando na internet se ele é ou não é narcisista, eu tenho que saber o diagnóstico para ajudá-lo, isso não funciona. E se eles buscam terapia, na maioria das vezes, é para manipular você, é para fazer com que você permaneça na relação. E não uma vontade genuína de melhorar, de se conhecer, de resgatar e de curar essa relação, não. Eles procuram ajuda porque eles querem te manter no controle. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o curtir aqui no vídeo e também se inscrever no canal se você não for inscrita. Então, como eu sempre falo, o primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência, é a conscientização. E aqui
eu vou ser a sua mentora para você expandir a sua consciência. Então aqui, ó, já tem vários vídeos que você pode maratonar para saber mais sobre o assunto e se libertar. Eu estou aqui por você. Até o próximo vídeo, Radiante!